Assista agora a AMA do dia 20 e 3 de abril de 2026 do Projeto Vitra. Então, boa noite, galera. Gente bonita da Vitra. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados. Vamos dar início a mais uma AMA, hoje, dia 23 de abril. Mais uma quinta-feira, mais uma AMA. Eu espero que traga muita informação pertinente e fundamentada para cada um de vós. Como eu sempre digo, aquele que tem a informação sempre toma uma boa decisão. E as informações no mundo cripto são cruciais, são fundamentais. Antes disso, eu queria vos perguntar, se puderem responder, por viva voz, ou então escrever aqui no chat, no grupo, se eu estou sendo bem ouvido. O áudio está bom. E alguém, que é o Leandro, eu vou silenciar aqui porque está com ruídos do fundo. Então, eu queria perguntar aqui a vocês se está tudo bem, se o meu áudio está bem, se vocês me escutam. Eu creio que sim, né? Mas se houver alguma interferência, eu agradeço que sinalizem. Está ótimo. Valeu, Márcio. Muito obrigado, meu querido. Denis também está a responder. Está bem, estamos escutando. Então, a semana passada houve algumas interferências e eu nem me tinha apercebido. Então, bora lá. Bom, gente, então vamos dar início a mais uma AMA, aqui entre os darwinistas do mundo cripto, que somos nós. E darwinistas são aqueles, como vocês sabem, a teoria das espécies, da evolução das espécies do Charles Darwin, foi classificando, portanto, as espécies que foram sobrevivendo e se adaptando às novas realidades. Assim somos nós aqui no mundo cripto. Apenas escapam os sobreviventes. Por isso é que eu digo que o mundo do cripto é darwinista, porque só sobrevivem e só escapam os mais fortes, os guerreiros, que somos nós que estamos aqui. Então, antes de mais nada, eu quero aqui colocar algumas imagens que eu reputo de bastante pertinentes e elucidativas. Quais sejam, por exemplo, esta aqui do CoinMarketCap, que nos traz indicações muito preciosas, como por exemplo a capitalização de mercado do Bitcoin, que há 2-3 semanas estava a 1,3 trilhões de dólares, já está a 1,5, está subindo. E mais importante do que isto é o índice do medo e da ganância. Vocês lembram-se que há bem pouquinho tempo atrás estava em 5 pontos, em 10 pontos, em 12 pontos, em 15, em 17. Ou seja, estava no medo extremo, depois passou para o medo, vai até aos 50, e já está saindo do medo. Já está de forma sorrateira, digamos assim, de forma muito tímida, muito ténue, já está entrando na ganância. Está em 60. Ou seja, em cada 100 investidores, enquanto antes estava a 5 pontos, significava isso que em cada 100, 95 estavam com um medo extremo e só 5 é que estariam otimistas. Essa tendência vem se invertendo e vocês vão reparar que isto rapidamente vai entrar em ganância extrema, ou seja, estes 60 pontos, rapidamente, vocês vão perceber isto, vai começar a ir para 70%, 80%, 85%, 90%. Quando chegar nestes pontos, vocês vão ver o que é um FOMO, ou seja, o FOMO em inglês é FO, Fear Out Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. É manado, o efeito manado, é o varejão que chega para comprar. E compra geralmente no topo, ou seja, quando chegarmos neste FOMO, quando chegarmos nessa ganância extrema, está na altura de nós vendermos, aproveitando a liquidez que esse FOMO vai trazer. Sempre assim a cada ciclo. Então é importante a gente estar de olho aqui nestes indicadores, que são extremamente importantes. E outro indicador pelo qual eu me oriento muito, que é o farol, o maior farol do mundo cripto, que é que nos
permite ver em que ponto é que estamos, em que ponto é que devemos entrar e, sobretudo, o que é mais importante, é quando é que devemos vender. É o índice da dominância do Bitcoin, que, se virem lá em cima, no canto superior esquerdo, neste momento a dominância está em 60%, a dominância do Bitcoin, ou seja, o quanto de capitalização de mercado de todo o mundo cripto o Bitcoin ocupa, sendo certo que o total da capitalização de todas as criptomoedas, incluindo o Bitcoin, como vem aí, é 2,6 trilhões de dólares. Desses 2,6, o Bitcoin detém 1,5, ou seja, detém cerca de 60%. A Ethereum está com 10,8% e as restantes altcoins detêm o resto da capitalização. Importante é este fator dominância do Bitcoin, porque vocês vão ver também que agora está a 60% de dominância e com a rotação que se vai verificar, porque a grana primeiro entra no Bitcoin. Quando o Bitcoin começar a ficar acima de 100 mil dólares, quando bater uma nova máxima histórica acima de 126 mil, vocês vão começar a ver que essa dominância do Bitcoin vai começar a cair bastante. E não significa isso que o Bitcoin vai cair de preço, não. Significa só que as altcoins estão se valorizando mais do que o Bitcoin. Ou seja, vai entrar de forma gradativa, de forma gradual, mais dinheiro nas altcoins do que no Bitcoin. Mas o Bitcoin continua a valorizar-se. Só que valoriza-se num ritmo mais lento do que as próprias altcoins, que começam a ocupar um espaço maior na dominância da capitalização de mercado de todo o mundo cripto. E, sobretudo, as pequenas altcoins, como o caso da Vitra e outras, que são a grande maioria, temos que estar muito atentos, porque quando, ao contrário do Bitcoin, a sua dominância vai caindo e as altcoins vai subindo. E, sobretudo, as criptomoedas de pequena capitalização no mercado e média vão subir muito a sua dominância. E temos que estar atentos para sabermos quando essa dominância das pequenas e médias altcoins estiver subindo bastante, estiver no seu topo, sabemos quando é a altura de sair, porque vai chegar uma altura em que elas não vão subir sempre. Vai chegar uma altura em que essa tendência de alta das altcoins vai cair, vai começar a cair, e então é a altura certa de nós começarmos a sair, começar a vender as nossas criptomoedas, incluindo Vitra, né? Porque isso é uma fenomenologia geral, não é só com Vitra, com todas as altcoins. Bitcoin vai subir primeiro, depois a sua dominância vai começar a cair, as altcoins, a sua dominância vai começar a subir e vai chegar uma altura quando atingir o patamar extremo, patamar de topo, é a altura de começarmos a vender. Então, esse é o segredo dos investidores que sabem ganhar dinheiro no mundo cripto. E nós aqui na Vitra vamos estar juntos nesta, digamos, nesta empreitada. Vamos estar juntos, se Deus quiser. E vamos estar juntos e vamos ser muito felizes. Acreditem nisso. Agora, outra coisa que eu vos queria dizer, como vocês já perceberam, no mundo cripto, neste momento, o sentimento dominante é o desânimo. Mais de 90% dos investidores, dos influenciadores, dos youtubers dizem, mais de 90%, 95%, dizem que estamos no mercado de baixo, que o Bitcoin vai continuar a cair por conta da guerra no Médio Oriente, já vou falar sobre isso, por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, enfim, que vai continuar a cair. E dizem eles, à boca cheia, gritando aos quatro ventos, que a tendência do Bitcoin é cair para 50, 40 mil. Eu penso exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E não me guio pela cabeça de ninguém. Guio-me pela minha cabeça e quem quiser seguir as minhas dicas, seja bem-vindo. E acho que se vai dar muito bem. Por que é que eu digo isto? Mostrando-vos dados. Porque uma coisa é a gente apresentar opiniões, narrativas. Outra coisa é a gente apresentar dados. E eu só funciono com dados e com números. A frieza dos números, para mim, é que conta. O resto são narrativas. E para isso eu vou-vos apresentar aqui, eu tirei agora às 20h40, antes de começar a AMA, vou-vos apresentar aqui o gráfico diário do Bitcoin. Um gráfico muito simples, eu tirei agora aqui até da Binance, para ser mais rápido,
no próprio celular, ou seja, não foi através nem de computador nem nada. Vejam aqui, este é o gráfico diário do Bitcoin, em que cada vela destas representa um dia. Então vejam que a partir de 65 mil dólares, aliás, o Bitcoin até caiu mais do que isso, foi buscar um fundo em 60 mil dólares. Ele estava em 92 mil dólares e caiu abruptamente para 60 mil dólares. Falei muito sobre isso, não vou voltar a falar sobre isso, não fica chato e enfadonho. Mas vejam, a partir dos 65 mil dólares, o que é que se passou e o que é que continua a passar-se neste momento? O Bitcoin hoje está a 78 mil dólares. Ou seja, de 60 mil, o Bitcoin foi subindo gradualmente, de forma consolidada. Basta ver aqui o tanto de velas diárias subindo. Claro que faz uma correção a outra, é normal, vem pegar liquidez, mas a sua trajetória é de alta, é de valorização. E eu pergunto, 60 mil dólares para 78 dá uma valorização de quanto? Vocês já fizeram essa conta? Dá uma valorização de 30%. Porquê? 60 vezes 30% dá 18 mil. É exatamente o número que estamos hoje, 78 mil dólares. Então, de 60 mil, que foi o fundo que fez o Bitcoin, para 78 mil dólares, o Bitcoin, entretanto, apesar da esmagadora maioria de analistas, de investidores, de influencers, de youtubers, dizerem que o Bitcoin vai cair e vai continuar a cair, a realidade demonstra justamente o contrário. Demonstra que o Bitcoin de 60 mil até agora, até 78 mil, se valorizou 30%. Porque 60 mil até 78 mil implica, significa, e aqui não há como dizer o contrário, significa uma valorização de 30%. Então estava em 60 mil, bateu um fundo e a partir daí tem-se consolidado numa trajetória de alta. Não sou o que eu digo, é o gráfico, é a matemática, são os números. Agora, não querer ver isto e querer insistir de que estava em 60 mil e vai continuar a cair, eu sinceramente, eu nem perco tempo com discussões dessas, porque a realidade demonstra precisamente o contrário. E até vos digo mais, o Bitcoin está em 78 mil dólares, mas mesmo que caísse 10 mil dólares, mesmo que caísse nos próximos dias, por conta da confusão do Estreito de Hormuz, Donald Trump, Irã, Israel e tal, mesmo que caísse para 68 mil dólares, não invalidaria a sua trajetória de alta que está construindo neste momento. E porquê? Porque o fundo que bateu a seguir aos 60 mil foi um fundo ascendente, ou seja, um fundo superior que ficou em 64 mil dólares. Então, mesmo que o Bitcoin, que está em, repito, que está em 78 mil dólares, mesmo que ele caísse para 68 mil dólares, ou seja, mesmo que perdesse 10 mil dólares na sua valorização, ele não perderia o seu viés de alta. E isso é que pouca gente consegue ver, porque teimam obstinadamente que o Bitcoin irá cair para 40, 50 mil dólares. Como é que vai cair se fez um fundo em 60 mil dólares? E a partir daí tem vindo a subir de forma consistente, alicerçada. Basta ver este gráfico. E até vou corroborar mais isto com outros dois gráficos. Muito simples também, para que a gente não fique com nenhuma dúvida. Coloquei-vos o gráfico do diário e agora, na sequência, vou colocar, bati o print à mesma hora, às 20h40, não mudou nada de lá para cá, o fecho do mercado. Vou colocar aqui o print do gráfico semanal do Bitcoin. Ou seja, cada vela desta significa uma semana. E vejam que justamente a partir do fundo, aqui já aparece que é um período maior do que o diário, já aparece o fundo em 60 mil dólares. Ou seja, vejam lá em cima, estava em 126 mil dólares, bateu a sua ATH até agora, neste ciclo, caiu para 60 mil dólares, ou seja, caiu mais 50%. O Bitcoin fez exatamente isto no ciclo passado. No ciclo passado, o Bitcoin fez exatamente a mesma coisa. Caiu 58%. Este ciclo caiu à volta disso também. Porque 120 seria
50% de queda, 60 mil. 126 já à volta de 53%, 54%. Ou seja, o Bitcoin, para quem estuda um pouquinho a história do Bitcoin, o desenvolvimento do Bitcoin, sabe que o que eu estou aqui a dizer é perentório, ou seja, é indubitável, é inquestionável. Bitcoin caiu de 126 mil para 60 mil dólares. E no semanal, agora, as últimas 4 velas, ou seja, as últimas 4 semanas, tem vindo a subir este fundo em 60 mil. E digo-vos mais, eu já apresentei várias vezes aqui o padrão Adão e Eva, o padrão xícara alça, todos eles são elucidativos que o Bitcoin vai buscar exatamente valores acima de 126 mil dólares. E vai fazer isto muito rapidamente e muito em breve, e vai apanhar muita gente de surpresa. Ou seja, Bitcoin está indo buscar uma nova ATH acima de 126 mil dólares. As últimas 4 semanas demonstram exatamente essa consistência de alta, subida. Repito, estava em 60 mil dólares e já está em 78 mil, com uma valorização de 30%. E outro gráfico também muito simples também que eu quero vos aqui deixar, na sequência também, deixei o diário, coloquei agora aqui o semanal, vou colocar agora por último o mensal. Vejam aqui, exatamente a mesma situação. Em outubro, bateu 126 mil dólares, sua máxima histórica. Depois 5 meses de queda, ou seja, em outubro já começou a cair, porque bateu a máxima e logo a seguir começou a cair. Outubro, que são essas 5 velas alaranjadas, de queda, de correção. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 5 meses de queda, batendo o fundo de 60 mil. E os últimos 2 meses, portanto, março, que é a primeira velinha azul, muito tímida, mas já começou a recuperar em março, depois de bater o fundo em 60 mil. E vejam agora a velona, que chama uma velona, vela robusta do mês de abril. Ainda não fechamos abril e vejam este corpo desta vela. Corpo bastante robusto, bastante consistente, uma vela bastante forte, de alta, em abril. Estamos hoje no dia 23 de abril. Ainda faltam mais uma semana. Aliás, a última ama do mês será dia 30 mesmo. São 23 mais 7, 30. Então vamos ver como é que o Bitcoin fecha no final do mês de abril. Mas até este momento está numa tendência de alta consolidada, extremamente bem consolidada e bem alicerçada. Então eu não entendo, costuma-se dizer, cego é aquele que não quer ver. Como é que pessoas que entendam o mínimo de uma análise gráfica vêm dizer, vêm jurar, vêm afirmar que o Bitcoin está caindo e que está desvalorizando e que vai cair mais. E perante estes dados, já ao falar sobre a geopolítica e a macroeconomia que sustentam tudo aquilo que eu estou a dizer. E a pergunta é, como é que é possível, em plena guerra, com esta confusão toda, Estreito de Hormuz fechado, por onde, portanto, passa e é exportado mais de 20, 25% de toda a produção de petróleo do mundo, como é que é possível o Bitcoin está se valorizando? E isso dá um nó na cabeça de muita gente. E isso dá um nó na cabeça de muita gente. Ou seja, o Bitcoin, em condições normais, seria para estar a cair, em plena guerra, né? Seria para estar a cair 10, 15, 20%, tranquilamente. E não está caindo. Pelo contrário, nos últimos 30 dias, e o gráfico aponta isso também, nos últimos 30 dias, está em baixo, hoje uma valorização de 0,37%, nos últimos 7 dias uma valorização de 4,4%, nos últimos 30 dias uma valorização de 11%. Nos últimos 90 dias uma desvalorização, portanto negativa de 12%, e nos últimos 6 meses 30% de correção. E num ano, 15%. Agora, notem o seguinte, este um ano aqui à
3, 4 semanas, era uma correção de mais de 30%, 40%. Já está em 15% apenas. Vocês vão ver que durante o mês de abril e o mês de maio, toda essa correção vai ser anulada e vamos entrar numa valorização anual do Bitcoin. E é isso que vai acontecer. E eu quero-vos mostrar agora, para findar esta questão, que eu acho que é de veras importante, porque, como eu sempre digo, não vale a pena a gente falar sobre Vitra, sobre altcoins, sem falar sobre o Bitcoin. O Bitcoin é que comanda. Bitcoin, se estiver em alta, todo o mercado de cripto vai estar em alta. Se estiver em queda, todo o mercado de cripto vai estar em queda. Eu quero aqui dizer-vos o seguinte, só para acabar aqui esta análise gráfica e partirmos para a parte que eu mais gosto também, que é a parte da análise macroeconómica, geopolítica, que toda ela influencia e é decisiva no comportamento do mercado de cripto e do mundo cripto. Portanto, vejam aqui o seguinte. Eu já mostrei este gráfico aqui, mas é um gráfico que a gente nunca pode perder de vista. É o seguinte, e isto portanto, o Bitcoin no mensal, dentro de uma grade de valorização algorítmica. Ou seja, vejam aqui que o Bitcoin, e aqui a parte de baixo do gráfico, este retângulo, é o RSI estocagem, que, como podem ver, minha gente, bateu no fundo. O Bitcoin não tinha mais por onde cair. E agora vai começar a subir como sempre fez. Cai, bate o fundo, bateu o seu fundo nos 60 mil e agora vai começar a subir até atingir novas máximas históricas e acreditem que vai atingir muito em breve, vai apagar muita gente de surpresa, vai bater bem acima de 150 mil dólares, acima de 250 mil dólares, acima de 300 mil dólares e vocês vão dizer, rapaz, aquele João Luís, o bicho não é mãe de Iná, mas o bicho sabia do que falava. Tinha muita informação consistente, fundamentada, e o que não aconteceu o ano passado, em 2025, em face da manipulação do mercado pelos grandes players, pelo JP Morgan, eu já expliquei isso várias vezes em várias amas, o que não aconteceu o ano passado, este ano vai acontecer em 2025, que é, em 2025 não aconteceu, foi adiado para 2026, mas não vai deixar de acontecer, pelo contrário, vai acontecer essa valorização explosiva ainda mais forte e mais violenta do que seria em 2025. Acredita no que eu vos digo. Repito também, não adianta estarmos a dizer sempre vai acontecer, quando as coisas não acontecem. Mas eu estou já a precaver-vos, prevenir-vos de que vai acontecer, para que possam se posicionar corretamente. Eu quero aqui dizer-vos também, este gráfico também é um gráfico que eu tenho sempre esse gráfico na minha mesa de cabeceira, digamos assim. Boa noite, Ricardo, boa noite, Fábio, sejam bem-vindos à nossa AMA. Este gráfico também é um gráfico espetacular. Eu retiro isto muitas vezes de analistas da gringa e tal, onde eu faço minhas análises. Este gráfico é espetacular. Vejam, esta linha marrom alaranjada que está no meio é chamada MM200, ou seja, média móvel 200 semanas. E o Bitcoin, como vocês se analisarem desde que o Bitcoin surgiu, em 3 de janeiro de 2009, quando foi minerado o primeiro bloco, o Bitcoin sempre respeita esta linha alaranjada, que é a sua média móvel de 200 semanas, ou seja, o preço médio em cada 200 semanas. E quer o Bitcoin suba muito acima desta linha, ele vem beijar esta linha média de volta. E quer ele desça muito abaixo dessa linha, ele vai buscar essa linha de novo. E como podem ver agora, está muito afastado, ou seja, está muito abaixo desta média das 200 semanas. Ele está muito abaixo. Ele já está indo buscá-la, porque ela está na faixa de 90 a 92 mil dólares. E é para lá que o Bitcoin está indo. Quer se goste, quer não se goste, quer se concorde, quer não se concorde, é para lá que o Bitcoin está indo. E nessa ida dele, nessa sua valorização, aconteceu ainda hoje,
porque há muita gente teimosa, há muita gente que acha que vai conseguir mandar no mercado, ou que vai conseguir, fazendo as suas apostas no mercado de futuros perpétuos, alavancado, shortando, ou seja, apostando na queda do Bitcoin, acha que o mercado lhe vai fazer o gosto. E não faz, porque o mercado, quando está em tendência alta, pode cair um pouquinho, um respiro, mas retoma a sua tendência. Quando está em tendência de baixa, como estava, que caiu de 126 mil para 60 mil dólares, não podem apostar contra, ou seja, apostando em alta, vão perder o seu dinheiro. Eu, como não aposto, como sou holder raiz, faço meus investimentos em bons projetos, como o caso da Vitra e outros, e é só esperar, portanto, comprar na queda, como estamos neste momento, por exemplo, um momento espetacular de compra, porque é o momento em que o Bitcoin ainda está a 78 mil dólares e já está a começar a subir rapidamente, vai estar acima de 90 mil e acima de 100 mil dólares. Então, um momento espetacular. Então, eu não aposto, como se o mundo cripto fosse um cassino ou uma roleta russa. Eu não faço isso, não. Sou investidor holder, ou seja, faço meus investimentos e se é a altura de entrar e se é a altura de sair, se é a altura de vender. Muita gente não faz isso, entende o mundo cripto como um jogo do tigrinho, do cassino, e depois acontece exatamente isto aqui que eu vos vou mostrar agora. Hoje, 132 milhões em posições vendidas, ou seja, em shorts, foram liquidados em 24 horas. 132 milhões de dólares. Ou seja, mais de 5, 3, 15, mais de 650 milhões de reais. Hoje. Porquê? Pela teimosia dos ursos. Isso é bom. Isso é bom. Porque... E vai vir um short squeeze violento. Ou seja, vai vir uma liquidação, porque depois essas posições, os caras botam o seu stop loss e para tentarem não perder, eles vão injetando e continuando a apostar na queda do Bitcoin, continuando a apostar nos shorts. E isso vai trazendo liquidez. E com isso o Bitcoin, em vez de cair mais, e em vez de subir de forma regular, acaba às vezes por dar um esporro, um Sputnik imenso, no sentido da valorização. Depois fica lateralizando mais um pouquinho e tal, volta às liquidações forçadas, ao short squeeze e volta a subir. Então isso é bom para o mercado cripto, porque alivia o book, limpa o book dessas ordens de venda dos shorts e puxa o Bitcoin para cima e todo o mundo cripto. E é isso que nós queremos, porque estamos aqui há 2, 3 anos à espera deste momento, à espera do momento de subida do Bitcoin e do mundo cripto e da nossa Vitra e das boas altcoins. E exatamente por isso eu quero aqui sempre deixar-vos esta informação. Eu já falei várias vezes sobre isto. Claro que não acontece quando nós desejamos, né? Mas que vai acontecer, vai acontecer. E já está a começar a acontecer essa valorização do Bitcoin. Aqui está novamente o famoso padrão xícara alça, que vai levar Bitcoin bem acima de 250 mil dólares. Bem acima. E eu até vos digo mais. O CZ, dono da Binance, é um dos homens mais ricos do mundo, parece que está entre os 20, 30 mais ricos do mundo. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, eu vou colocar aqui, e eu concordo perfeitamente com ele. Ele disse o seguinte, o fundador da Binance, CZ, disse que o ciclo de 4 anos do Bitcoin acabou e estamos em um super ciclo. E é verdade. Se o Bitcoin mantivesse o seu comportamento dos ciclos passados, no ano passado, nós teríamos tido o Bitcoin ali no último trimestre, no Q3, outubro, novembro e dezembro, se tivesse mantido a sua trajetória desde 2009, no ano passado, nos últimos 3 meses, nós teríamos tido o Bitcoin acima de 250, acima de 350 mil dólares. Não aconteceu, então deixamos de ter um ciclo de 4 anos e estamos com um super ciclo agora. E diz o CZ da Binance, diz o Arthur Hayes, que é um cara formado em economia, a Harvard,
um guru bilionário do mundo cripto. Diz Michael Saylor, que é o dono da Strategy, que já está com 815 mil bitcoins na sua carteira, cara visionário. Dizem eles que estamos sim no super ciclo e que podemos ver o Bitcoin ainda este ano acima de, imaginem vocês, eu até não sei se vos devo dizer este número. Dizem eles, todos, que nesse super ciclo do Bitcoin, porque como não tivemos o ciclo de alta no ano passado, fruto da manipulação do mercado, fruto da manipulação e do fundo do JP Morgan, do Stanley Morgan, que tudo fizeram para derrubar o mundo cripto, que tudo fizeram para falir o Michael Saylor, e como não conseguiram, agora estão a correr contra o tempo comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã. Dizem esses senhores que nesse ciclo o Bitcoin pode ficar acima, sabem de quanto? Deem o vosso palpite aí. Escrevam aqui no grupo qual é que é o valor que vocês acham que estes senhores estão projetando para o Bitcoin ainda este ano, neste super ciclo que estamos. Não, cara. 300 digo eu. Não, Eliane, não é 500 não. 300 digo eu digo 350 mil porque sou o pé no chão. Não, Denise, não é 450 não. Dizem eles que o Bitcoin vai ficar acima de 700 mil dólares. Gente, não sou eu que estou a dizer. Atenção. Não é o João Luís, vosso amigo, investidor da Vitra, que vos está a dizer isto. Eu estou a reproduzir as análises que eu vejo estes caras fazerem. Dizem eles que o ano passado seria normal o Bitcoin ficar acima de 350, 400 mil dólares. Como isso não foi concretizado o ano passado, repito, em consequência de uma série de fatores de manipulação no mercado, ou seja, resumindo assim em 2 ou 3 palavras a história, eu já falei várias vezes sobre isto. O Wall Street, os grandes players, os grandes bancos, a BlackRock, que gera à volta de 15 trilhões de dólares, a maior gestora de fundos do mundo, o JP Morgan, que gera cerca de 4 trilhões, o Stanley Morgan, que gera cerca de 2 a 3 trilhões, o Bank of America, que gera cerca de 4 trilhões, todos esses grandes bancos sabem que o mundo cripto, a adoção do mundo cripto, a tecnologia blockchain e a Web3, é a morte do negócio deles. Eles sabem perfeitamente disso. Então, o que é que eles fizeram o ano passado e em 2024, em 2023, através da SEC, que era presidida lá pelo Careca. Outro Careca, eu sinceramente não gosto muito de carecas porque eles julgam que são muito iluminados e têm muito poder. O que é que eles fizeram através do Jeremy Powell, presidente do Fed, e do Gary Gensler, o presidente da SEC? Fizeram de tudo para derrubar o mundo cripto, porque eles sabem que o mundo cripto é a morte do sistema financeiro tradicional, é a morte dos bancos. Vocês, por exemplo, usando stablecoins, um SDT, um SDC, outras criptomoedas, vocês precisam de um banco para alguma coisa? Não, vocês fazem pagamentos. Por exemplo, quem tem um cartão da Binance, por exemplo, que é associado à bandeira da Mastercard ou da Cast, não precisa de um banco para nada. Faz os seus pagamentos. Então, esses institucionais, esses grandes players, fizeram de tudo para que o mundo cripto fosse derrubado. Como não conseguiram, porque do outro lado está, por exemplo, o Donald Trump, que é meio doidado, mas tem os filhos dele, por exemplo, o Eric Trump, que são visionários do mundo cripto. Tem, por exemplo, pessoas ao lado dele como o Elon Musk, que é entusiasta do mundo cripto. O Michael Saylor, que vai na casa da Mar-a-Lago, lá no condomínio do Donald Trump, almoça com ele. Tem o CZ da Binance, que é conselheiro dele. Tem o Armstrong, que é o CEO da Coinbase. Eles têm toda a indústria cripto que o Donald Trump abraçou e é um entusiasta do mundo cripto, ele e toda a família, e todos esses grandes líderes da indústria cripto são o contraponto ao sistema tradicional financeiro.
E agora, o que se está a passar neste momento é uma coisa que eu sinceramente, eu também não estava à espera que isto entrasse neste ritmo tão alucinante. Ou seja, toda a Web 2, ou seja, todo o mundo de finanças tradicionais, de bancos, mercado de ações, vai ter que migrar todo ele, ou seja, RWA, Real World Assets, ou seja, tokenização de ativos, para a tecnologia blockchain. E não é porque eles gostem, atenção a esse detalhe, não é porque eles gostam, porque eles não gostam do mundo cripto. Eles não gostam da tecnologia blockchain, porque eles não a criaram, eles chegaram tarde, esses grandes players. Mas eles têm que migrar. Sabe porquê? Eu já expliquei isso em 2, 3 anos atrás, mas quero explicar de novo. Uma questão de segurança. Porque todos os protocolos, por exemplo, do código SWIFT, das transações internacionais, são furada. Todos os protocolos, em termos de segurança, são vulneráveis. E a IA, por exemplo, da Anthropic, descobriu vulnerabilidades que deixaram os CEOs dessas empresas, desses bancos, do mundo tradicional, em pânico. Houve uma reunião de urgência há 2 semanas entre o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que chamou os CEOs dos principais bancos e disse a eles: vocês têm 6 meses para migrar os vossos sistemas financeiros bancários para a tecnologia blockchain. Porque agora existe um protocolo, digamos, com o aplicativo da IA, da Anthropic, que é o Mythos, que eu já falei aqui sobre ele, vou colocar aqui de novo, que fura os vossos protocolos, e se ele cair em mãos alheias, porque ele foi apresentado apenas aos CEOs dos grandes bancos, e se ele cair em mãos alheias, em mãos de um hacker, eles drenam a vossa riqueza toda, os vossos sistemas bancários não estão seguros. E têm que migrar em 6 meses para a tecnologia blockchain. Estão entendendo? Então, não é porque eles gostem do nosso mundo cripto, não é porque eles sejam visionários como nós somos, não. É por uma questão de sobrevivência deles e das carteiras dos clientes deles. É este protocolo aqui, que eu vou colocar aqui. Aqui, ó. E eu já coloquei 2 informações sobre isto aqui nas AMAs, e eu vou colocar aqui mais uma, que é mais recente, que é o seguinte: o receio de que havia de que este modelo Micros, vão, por exemplo, ao ChatGPT e façam uma pesquisazinha sobre isto, da Anthropic, já está sendo acessado por usuários não autorizados, ou seja, ele foi criado pela Anthropic, já tinha descoberto vulnerabilidades nos sistemas financeiros tradicionais. Fizeram uma reunião com o secretário de Estado do Tesouro, o Scott Bessent, chamaram o presidente do Fed, o Jeremy Powell, chamaram a Christine Lagarde, presidente do Banco Central da Europa, e o pessoal ficou todo em pânico, com os cabelos em pé, quando perceberam a vulnerabilidade, portanto, a insegurança dos sistemas financeiros tradicionais. Dos bancos todos, do Banco Central Europeu, do Banco Central Japonês, do Banco Central Americano, Chinês, que não estão imunes, ou seja, a única forma de ficarem seguros é migrarem, é tokenizarem os seus ativos, mercado de ações, títulos financeiros dos tesouros dos países para o Web3, para o mundo cripto. E isto vai ser feito a uma velocidade que ninguém estava à espera. Porque ninguém sabia que a IA iria colocar a nu, despir aquele conceito que se tinha de que os sistemas financeiros tradicionais do Wall Street eram invioláveis. Não são. São perfeitamente violáveis. E esse protocolo foi apenas apresentado aos CEOs da alta finança, mas agora parece que, é claro, né, já começou a cair portanto, em pessoas não autorizadas. Isso vai acelerar mais ainda a necessidade imperiosa, urgente, de migração
de todos esses sistemas financeiros para a nova tecnologia blockchain. Agora, imaginem a quantidade de trilhões de dólares que vai chegar no mundo cripto. Porque é o seguinte, um sistema SWIFT, por exemplo, se a gente faz uma transferência internacional, demora 2D mais 1, ou seja, são 3 dias úteis. Tem que se pagar a taxa de câmbio, percebe? Tem que estar a explicar ao gerente do banco a origem do nosso dinheiro. Na tecnologia blockchain, não. A gente manda uma transferência, seja de $1 ou de $100.000 ou de $1 milhão, e um minuto depois ou até antes disso já está na conta do destinatário. E então o que se passa é que vão chegar trilhões de dólares. Agora, imaginem o seguinte, esses trilhões de dólares que vão chegar na Web3 vão circular aonde? Já pensaram nisto? Vão circular aonde? Por exemplo, as USDT e outros tokens vão circular aonde? Vão circular nas blockchains. Uma Solana, uma Arbitrum, uma blockchain nativa do Bitcoin, da Ethereum, da Avalanche, ou seja, a Avax, as boas blockchains, e um dia a nossa vida também, se Deus quiser. Somos pequeninos ainda não somos conhecidos, mas temos um futuro muito auspicioso pela frente, muito promissor. Então, são trilhões de dólares que vão chegar. E é claro que para movimentarem essa grana toda, vão ter que comprar os tokens GAIs de cada blockchain dessas. Vão ter que comprar Solana, vão ter que comprar a Avax, BNB, da Binance Smart Chain. Os tokens GAIs têm que comprar, porque senão não conseguem movimentar. Então imaginem vocês o exponencial de valorização que nós vamos ter nestas criptomoedas, nas altcoins, nas boas altcoins. Imaginem vocês. Gente, é uma loucura. Só que isto ainda está tudo meio embrionário, meio embrulhado, e pouca gente tem acesso a essas informações. Agora, nós aqui na Vitra somos pequeninos e tal, mas somos enxeridos, somos curiosos, somos estudiosos. A gente já sabe o que vai passar. E, na medida do possível, já estaremos bem posicionados. Quando isso tudo começar a ficar evidente, óbvio, aí já é tarde demais. Porque aí as valorizações desses tokens já estarão super explodidas, digamos assim. Já terão explodido, ou seja, já não vão conseguir mais comprar ao preço que nós temos essas informações privilegiadas e que podemos nos posicionar antes. E digo, pouquíssima gente tem acesso a essas informações e pouquíssima gente vai fazer o trabalho de casa, de estudo e de se posicionar bem para ficarem bem de vida. Então, isso são informações meias densas às vezes, meias chatas, mas eu dou-vos aqui umas dicas e depois vocês vão estudando isto e vão vendo se o que eu digo tem fundamento ou não. Em primeiro lugar que tem, mas eu quero que vocês vejam. E depois, em função disso, façam a vossa parte, né? Façam a vossa parte. Outra coisa que eu vos quero dizer aqui também, que é muito interessante, vejam aqui, por exemplo, esta informação que eu achei muito interessante. E tudo isto tem a ver com IA, com inteligência artificial. E onde é que rodam os tokens da IA? Rodam nas blockchains, nas redes, com os tokens GAIs. Vejam essa informação. O Elon Musk, que é já o homem mais rico do mundo, eu hoje estava a ver uma informação muito interessante até sobre ele. Ele já tem uma fortuna de 800 e poucos bilhões de dólares, ou seja, já é 3 vezes mais rico em relação ao segundo mais rico, tem cerca de 200 e poucos bilhões. E ele vai comprar agora esta startup, ou seja, esta empresa. Olhem aqui, este bichinho é bem pobrezinho, né? Bem pouco inteligente, né? Olhem aqui, por exemplo, a fortuna dele está em 839 bilhões de dólares. O segundo está em 257 bilhões. Às vezes eu pego umas informações aqui deste canal do Bitnada, porque às vezes eles têm umas informações muito resumidas e interessantes, ou seja,
não precisa nem aprofundar muito. Há umas coisas que me interessam. Veja aqui, o segundo está com 257 bi. Eu até pensava que o segundo ainda era o Jeff Bezos da Amazon, ou o Mark Zuckerberg, não é não. O segundo já é esse cara aqui, Larry Page, com 257 bi. E o Elon Musk, que já tem 839 bi, ele vai comprar essa empresa. E por que é que eu trouxe essa informação? Gente, esta empresa aqui, a Cursor, eu não conhecia, fui fazer pesquisa sobre ela, e vejam o seguinte, é uma empresa que é ponta, ou seja, a ponta de lança da IA, da inteligência artificial, e que faz o seguinte, por exemplo, tudo aquilo que eu possa dizer, como por exemplo num chat GPT em que a gente fala, ou num Gemini, e ele nos responde, esta empresa, por exemplo, você, o que falar, ela pode transformar a sua fala, a sua conversa, o seu pedido, a sua informação em, portanto, em códigos-fonte, em programação. Ou seja, daqui a muito pouco tempo, está previsto aqui de um ano e meio, mas as coisas na alta tecnologia evoluem a uma velocidade que surpreende todo o mundo. Então não me surpreenderia que esse prazo de um ano e meio não, de repente não fosse em 6 meses. Ou seja, daqui a muito pouco tempo a gente consegue fazer uma programação sem ter que pagar a um programador. Basta a gente dizer, verbalizar aquilo que nós queremos através de um aplicativo destes, da Cursor, e ele transforma em programa. Vocês conseguem ver a profundidade disto? Ou seja, desde programadores, engenheiros de software, toda essa galera vai ser encostada num canto e nós, através de um simples aplicativo destes, a gente consegue colocar um white paper e uma programação, códigos de barra, através de uma IA que faz tudo aquilo, que pega naquilo que nós lhe dizemos e transforma e programa. E olha que um programador é extremamente caro. Então, é uma informação, e tudo isto, é claro, eu volto a dizer, agentes autónomos de IA, todos eles, estes bots, estes aplicativos vão circular onde? Vão circular na tecnologia blockchain, vão circular nas redes do mundo cripto e vão fazer com que essas altcoins, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo ali, o top 100 do CNC, vai fazer com valorizações ali de 10, 15, 20, 50, 100 vezes ou mais ainda este ano. E a nossa Vitra, mesmo sendo pequenina e não tendo esse potencial de estar ali no top 100, mas também tem um potencial de valorização desse padrão aí. Então, gente, eu trago-vos aqui informações que depois ficam gravadas aqui no YouTube, para quem não possa estar presente aqui nas AMAs, assista depois e deixe lá uns comentários lá no YouTube, que também eu gosto de ler e interagir aí com vocês. Gente, nós que temos essas informações somos uns abençoados, somos uns privilegiados. E repito, nós temos um projeto pequenino, que é a Vitra, com um potencial de valorização muito grande, mas não só, existem outras altcoins com potencial de valorização absurdo neste ciclo e neste ano. Então, vão aproveitando essas informações, vão se posicionando. Quem não estiver ainda bem posicionado em Vitra, posicione, porque senão vai se arrepender. E vai se arrepender amargamente. Eu também não fico nada triste, porque aqueles que vão estar felizes junto comigo são aqueles que merecem. Os outros realmente não merecem, porque não chegam junto, não estão aqui connosco, muitos abandonaram o projeto, muitos venderam, foram-se embora, foram apostar em outras altcoins, quebraram a cara, alguns aos pouquinhos vão voltando para cá, outros irão voltar, mas aqueles que merecem realmente a minha ajuda vão ser ajudados e vão ser muito abençoados ainda este ano. E repito, não só em Vitra, mas também
em boas altcoins, e dou-vos aqui o exemplo. Top 100 do CMC. Há lá possibilidades fantásticas, com valorizações potenciais fantásticas. Deixo-vos aqui a dica. Agora, voltando ainda aqui ao mundo cripto e ao Bitcoin, vejam aqui este quadro. Eu achei muito interessante também. Sobre o Bitcoin, sobre o ouro. Vejam aqui isto. O Bitcoin, nos últimos 10 anos, foi o ativo que mais se valorizou. Ao contrário do que muita gente pensa, se valorizou muito mais do que o ouro. E eu coloco aqui este quadro e eu quero reportar-me aqui. Vejam aqui, ampliem aí esta imagem, este quadro, e vejam, por exemplo, o ano de 2017. O ano de 2017 agora foi o ciclo em que o Bitcoin mais se valorizou. Em 2017, o Bitcoin valorizou-se, está aí registrado, 1.375%. Ou seja, valorizou-se 13 vezes em 2017. Em 2020, a seguir à pandemia, valorizou-se 305%. Certo? E o que é que eu quero dizer com isto? Dizem os especialistas, dizem os analistas, alguns deles eu sigo com muito afinco, lá na gringa, dizem eles que este super ciclo, fixem isto agora, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas reproduzindo, porque acredito nessa informação também. Dizem eles que este ciclo de 2026 até 2027 será um ciclo ainda mais violento em termos de alta do Bitcoin do que em 2017. Ou seja, vamos raciocinar de forma muito simples. Se em 2017 o Bitcoin, vamos botar, fez 1000%, ou seja, 10 vezes, 10x de valorização. Neste ciclo, super ciclo, como diz o CZ, o Arthur Reis, o Saylor, neste super ciclo, se o Bitcoin fizer 10 vezes, cá está um número mágico de novo. Neste momento está em 78 mil dólares. Se fizer 10 vezes, Bitcoin vai buscar quanto? É só acrescentar um zero à frente. 78 mil vezes 10 dá 780 mil dólares. Agora, mas mais importante do que o Bitcoin, porque eu acredito que aqui muita gente, em vez de investir no Bitcoin, investe em outras altcoins, né? E essas mesmas altcoins, em vez de fazerem 10 vezes neste ciclo, podem fazer, sem nenhum favor, sem nenhuma obstrução, digamos assim, podem fazer em vez de 10 vezes, fazerem 20, 30, 40, 50, 100 vezes, ou mais. Ou mais. Eu, uma ou duas vezes, já botei aqui um quadro do ciclo de 2021. E vocês veem ali valorizações de 7.000, 8.000% de algumas altcoins. E este ciclo vai ser mais violento do que em 2021 e do que em 2017. Porquê? Porquê? Tudo tem um porquê na vida. Não é fazer uma afirmação destas e não explicar minimamente o motivo. Gente, porque nunca na história do mundo se esteve perante uma transferência de riqueza absolutamente descomunal. Ou seja, a gente está a falar de uma questão de segurança, como eu expliquei através da vulnerabilidade dos sistemas tradicionais financeiros. Eles vão ter que migrar as suas fortunas, os seus trilhões de dólares para cá. Isto nunca aconteceu antes. História do ser humano. Isto nunca aconteceu antes. Então, nós somos os privilegiados em termos de oportunidade de estar a assistir a esta autêntica revolução, a esta disrupção, a esta ruptura institucional. As finanças tradicionais terem que migrar para a tecnologia blockchain, ou seja, para as blockchains, para as altcoins, para as redes de blockchain, por uma questão de sobrevivência deles, porque senão serão
completamente hackeados e drenados as suas fortunas de trilhões de dólares. Então, precisamente por isso, por todos esses motivos, é que este ciclo, esse super ciclo, será mais violento do que os ciclos anteriores. Outra coisa também, não pensem vocês, e aqui vai uma explicação agora, que muita gente está com o nó na cabeça. Eu falei isso lá atrás e vou explicar agora. É o seguinte, Luís, como é que é possível, em plena guerra do Golfo, o Estreito de Hormuz fechado, por onde passa mais de 20 a 25% do petróleo do mundo, o preço do petróleo em 105 dólares bateu hoje, já está acima de 100 dólares. Como é que é possível que o Bitcoin não esteja caindo 10, 15, 20% como seria normal? Uma questão muito simples. O mundo financeiro e tradicional, os institucionais já perceberam que o Bitcoin é justamente o bote de salvação desse mundo financeiro e tradicional podre e que está prestes a cair. E mais, se o petróleo, agora façam esta conta aqui comigo, se o petróleo, por exemplo, se o barril de Brent estava em 60, 70 dólares, hoje está a 105, ou seja, subiu mais de 30% o preço, não é isso? Então, em princípio, nos postos de combustível, o preço do litro da gasolina, do óleo diesel, devia estar mais caro, 30%, certo? Porque se aumenta o preço do barril, o preço do litro servido abastecido nos postos de combustível devia já refletir esse aumento de 30%. E não está refletindo. Porquê é que não está refletindo? Aqui é que está o segredo disto tudo. Porque os países, desde a Europa, aos Estados Unidos, ao Japão, à China, estão subsidiando, estão financiando para que o aumento do preço não chegue no consumidor. Todos eles estão financiando. Estão financiando como? Através de dívida, através da emissão de títulos. E isso faz o quê? Faz aumentar o M2, ou seja, o mercado financeiro global está se expandindo. E quando o mercado financeiro global se expande, ou seja, quando chega mais dinheiro nos mercados, aumentando a dívida dos países, o que acontece ao Bitcoin? Explode de valor. É uma questão de tempo. Agora vejam o seguinte. Fixem esta informação. Na pandemia, portanto, em 2019, em 2020, os Estados os governos, os países, fizeram exatamente o que estão fazendo agora. Por conta do fecho tudo e fica em casa no mundo todo, né? Fica em casa, tal. A economia a gente vê depois. Os governos foram obrigados a financiar do mesmo jeito. E o que é que aconteceu ao Bitcoin? Com essa expansão do M2 global, que já está nos Estados Unidos, no mundo todo, já está em 112 trilhões de dólares. A previsão é de um aumento de 40% a 50%. Na pandemia, esse aumento do capital mundial foi cerca de 20% a 25%. E com esse aumento de dinheiro, dessa enxurrada de dinheiro, na pandemia, aconteceu ao Bitcoin, vocês lembram? Estava em 3.700 dólares. Para quanto é que foi? Na pandemia, por conta dos Estados serem obrigados a financiar e injetando dinheiro para combater a pandemia do fica em casa. O Bitcoin saiu, lembram-se disso? Quem é que se lembra disso? Saiu de 3.700 e foi bater quanto? Quem é que se lembra disso? Foi bater primeiro 64.900 dólares, corrigiu um pouquinho e foi pegar a sua ATH em quanto? 69 mil dólares. Ou seja, por conta da injeção de trilhões de dólares durante a pandemia em todos os países, ou seja, chega dinheiro fresco ao mercado, o Bitcoin explodiu 3.700 para 69 mil dólares. Fez quantas vezes? Façam as contas aí. 3.700, 10 vezes dava 37, fez praticamente quase 20 vezes de valorização. E, repito,
houve uma injeção de cerca de 20 a 25% que fez com que o M2 aumentasse. Agora já se fala num aumento e numa injeção de cerca de 30 a 40%. Então, se nós pegarmos no cenário do que aconteceu na pandemia, vejam vocês, pensem vocês, calculem vocês, dos atuais 70 e poucos mil dólares, para quanto é que vai o Bitcoin. Pensem um pouquinho sobre isto. Quando estão a dormir, pensem um pouquinho sobre isto. Repito, se na pandemia houve um aumento da riqueza mundial, do dinheiro que circula, de cerca de 20 a 25%, fez com que o Bitcoin fosse de 3.700 dólares para 69 mil dólares. E agora, ou seja, aumentou quase 20 vezes o seu valor, o Bitcoin, 2020 e 2021, por conta da pandemia. E agora fala-se que esse aumento está em cerca de 112 trilhões de dólares, o M2, que vai para cerca de 140 a 150, ou seja, um aumento de cerca de 40%. Para quanto é que vai ir o Bitcoin, meus amigos? Vocês pensem nisso. Não precisam responder não, só pensar. Gente, e não sou eu que estou a dizendo, são números. Repito, é a frieza dos números. Agora, ninguém vos diz isso. Nenhum político pode falar nisso. E poucos analistas têm esse conhecimento. Sou eu que vos estou a dizer. Se fizermos um quadro comparativo com aquilo que se passou, com aquilo que vai ter que se passar este ano, e não falando da aprovação da Clarity Act nos Estados Unidos, não falando na nomeação do novo presidente do Fed, que vai ser impulsado agora no mês de maio, e já disse que o Jeremy Powell, o atual presidente, que errou muito, porque manteve a taxa de juros americana durante muito tempo baixa, e agora manteve a taxa de juros americana muito tempo alta, ou seja, andou sempre a remar contra a maré, e que ele vem para resolver essa situação. É um cara que é entusiasta do mundo cripto. Vocês sabiam que na sabatina dele lá no Senado americano ele foi obrigado a apresentar o seu património? Portanto, ele tem Bitcoin na sua carteira, ele tem Solana na sua carteira, ou seja, um entusiasta do mundo cripto. Então, imaginem vocês, com a necessidade de continuar a financiar, por exemplo, o preço do petróleo, com portanto, a evidência, a necessidade do aumento do M2 global, cerca de 30 a 40% em relação ao valor atual, ou seja, dos 112 trilhões atuais, vai para cerca de 140 a 150 trilhões. O que é que vai acontecer com o mundo cripto e o Bitcoin? Vai explodir valorização. E todas as boas altcoins também, incluindo, claro, a nossa vida. Então, gente, é só estarmos à espera. Claro, Luís, esperar mais ainda. Tem o que fazer. Nós não mandamos no mercado. O segredo é nós surfarmos as ondas do mercado. E quem saiu do mercado cripto e quem sair não vai aproveitar nada disto. Mas, Luís, eu estou cansado. Não tem o que fazer. O mercado tira dos impacientes e entrega aos pacientes. O mercado é uma máquina que nos testa de forma violenta a nossa paciência, a nossa resiliência, a nossa inteligência emocional. Ou vocês acham que é fácil ficar milionário no mundo cripto? Não é para qualquer um. 95%, 96% desistem no caminho e depois, quando vêm essas valorizações explosivas, vêm atrás, sofrimento de forma desabrida, descontrolada, comprar. Só já compram o topo. Ou seja, andam sempre ao contrário, em cada ciclo. Compram o topo, se desesperam, vendem no fundo. Em vez de comprar no fundo, esperar o que for necessário. Eu espero o que for necessário. Eu espero o que for necessário. Estou com 50 anos e quero aposentar este ano. Pensava que era o ano passado, até ao final do ano. Mas o JP Morgan pegou-nos uma partida de manipular todo o mundo cripto, tentou falir o Michael Saylor, e os meses de outubro, novembro e dezembro, que sempre foram meses de valorização explosiva do mundo cripto, nos últimos 10 anos, o ano passado foi um desastre.
Foram negativos, extremamente negativos. Mas a valorização que não aconteceu o ano passado, no último trimestre, vai acontecer este ano. E de forma mais exponenciada, de forma mais explosiva. Porquê? Porque não tem como evitar a chegada desses trilhões de dólares por conta da necessidade da migração, da tokenização de ativos. A BlackRock, é a maior gestora financeira do mundo, já está tokenizando tudo o que é ações. Imaginem vocês poderem vir a comprar ações de uma SpaceX, de uma Tesla, de uma Nvidia, que é a empresa mais valiosa do mundo, vale cerca de quase 5 trilhões de dólares. A gente poder comprar através de tokens. Poder comprar, porque tudo isto vai ser migrado para a blockchain. Ações, o mercado acionário, poder comprar, por exemplo, títulos de dívida americana, salvo seja, quem não quer, quem pagava, mas pode comprar através de uma SEX, de uma DEX, através de tokens, através do SDT, para ficar acionistas de uma Tesla, de uma Nvidia, de uma Amazon, de uma SpaceX, de uma Starlink, porque todas essas empresas vão ter as suas ações tokenizadas. RWA. Todas elas vão estar disponíveis numa rede Solana, numa rede AVAX, Arbitrum, Polygon, Matic e por aí vai. Ethereum. Tudo isto vai migrar para o mundo cripto. Então, é uma migração de trilhões e trilhões de dólares. Então, o mercado cripto, que atualmente tem uma capitalização miserável de 2,6 trilhões de dólares, vai passar a ter dezenas ou centenas de trilhões de dólares de capitalização e vai irrigar todas as artérias do mundo cripto. Todas as altcoins vão ser irrigadas. Todas elas vão acabar recebendo dinheiro nas suas capitalizações de mercado. Então, repito, hoje o Bitcoin está com 1,5 trilhões de dólares. Todo o mercado de cripto está com 2,6. Ou seja, todo o mercado de cripto, excluindo o Bitcoin, está com cerca de 1 trilhão de dólares, 1,100, 1,1. Agora, vocês pensem comigo, se, por exemplo, todas as ações do Nvidia, que vale 4 trilhões e meio de dólares, só uma empresa, se todas essas ações, ou seja, todo esse valor de mercado vai migrar para a tecnologia blockchain, vocês acham que faz sentido que todas as altcoins valem neste momento só 1 trilhão de dólares? Quando uma só empresa que vai chegar ao mundo cripto vale quase 5 trilhões de dólares, para quanto é que vai a capitalização do mercado do mundo cripto? Do Bitcoin, da Ethereum, da Solana e todas elas. Para quanto é que vai, gente? Vai para dezenas de trilhões de dólares. Gente, isto para mim é tão evidente, tão claro, que não há argumentos contra isto, porque esta riqueza toda vai ter que migrar para o mundo cripto. Então, repito, capitalização do mercado do mundo cripto, que neste momento que eu coloquei aí, que é o que está no CMC, no CoinMarketCap, 2,6 trilhões, vai para 20, 30, 40, 50, 100 trilhões de dólares. Então imagine para quanto é que vai um Bitcoin. Imagine para quanto é que vai uma Solana, uma Avax, uma Ondo, uma Virtual, uma Kusama e tantas outras. Gente, vão explodir de valorização, vão entregar 10, 20, 30, 100 vezes ou mais. E nossa Vitra também irá junto, se Deus quiser. Porque nessa altura vai irrigar todas as artérias do mundo cripto e, claro, a Vitra vai ter também a sua capitalização de mercado sendo exponencialmente aumentada. Claro que vai ter. Então, repito, é só uma questão de tempo. Luís, mas é tanto tempo? É tanto tempo. Se fosse fácil, nós já estávamos todos ricos, né? Se isto fosse fácil, já estávamos todos ricos. Agora, o segredo é não desistir, porque depois de vocês saírem, ou aqueles que já saíram, para voltarem vão ter que pagar muito mais caro. Não tenham dúvidas sobre isto. No fundo, era isto que eu vos queria dizer. Dar-vos mais, este alento, digamos assim, mais este gás de esperança, de motivação, porque eu sei que não é fácil nos momentos atuais. Tanta gente que já desistiu, que já saiu do mundo cripto, e eu repito, eu não saio.
Eu espero o tempo que for necessário. E para quem esperou já este ciclo todo, 2, 3 anos aqui à espera, investindo, agora é só esperar. Mais mês, menos mês, 2, 3, 4, 5 meses, eu estou convencido que é o tempo para a gente começar a sorrir felizes. Vejam aqueles que chegaram agora, e vi que entrou muita gente nova aqui na AMA, vejam esses gráficos aí atrás. Repetindo, assim, rapidamente. Bitcoin fez o seu fundo em 60 mil dólares. Eu coloquei o gráfico diário, o semanal e o mensal. Fez 60 mil dólares. Aliás, estava em 126 mil dólares. Foi o seu topo até agora, até H neste ciclo, do ano passado, em outubro. Caiu para 60 mil dólares, ou seja, corrigiu mais 50%. Mas de 60 mil dólares que foi o seu fundo, hoje está a 78 mil dólares. Ontem bateu 79.435. Mas não vamos falar nisso. Vamos falar nos 78 mil dólares. De 60 mil para 78 mil, aumentou 18 mil dólares. Ora, 18 mil dólares sobre 60, que faz os 78, equivale a uma valorização de 30%. 60 mil para 78 mil, Bitcoin valorizou nos últimos dias 30%. Como é que é possível pessoas estarem a dizer que o Bitcoin vai cair para 40, para 42 mil dólares, para 30 mil dólares, para 50 mil dólares? Se nas últimas 4 semanas, como está aí no gráfico semanal, Bitcoin só fez subir de forma consistente. No mensal também. No mensal, e vou colocar aqui de novo, houve muita gente nova que chegou agora, para que vocês tenham isto muito claro em vossas mentes. Vou colocar aqui de novo. Olhem isto aqui, porque entrou muita gente nova que merece esse resumo, essa revisão do que eu aqui disse. Bitcoin, aqui no diário, vejam, cada vela destas é um dia. Está subindo de forma consistente, alicerçada, robusta, sólida. No diário. Agora, vamos aqui ao semanal, que é um tempo um pouquinho mais longo. Eu estava a ver aqui no coisa, mas vou aqui ao grupo. Está mais fácil. Dá um copinho de água. Estou com a boca seca. Vamos aqui ao semanal, gente. Aqui, ó. Muito simples. Semanal. Cada vela destas é uma semana. As últimas 4 velas, subida. Aqui já vemos os 60 mil, ó. Bateu o fundo, 60 mil, estava em 126 mil, bateu 60. Esteve ali lateralizando um pouquinho. As últimas 4 semanas são de subida. Inquestionável. Inquestionável. E vamos aqui agora ao mensal. Botei o diário, botei o semanal e vou botar aqui o mensal, que ainda é mais espetacular o mensal. Muito simples estes gráficos, muito simples, que é para não causar nenhuma confusão na mente de vocês. Aqui o mensal. 126 mil, não foi? Em outubro. 5 meses de queda, são essas 5 velas alaranjadas, de queda, porque eu não gosto do vermelho, nunca gostei do vermelho. 5 meses de quedas, 2, 3, 4, ou seja, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Queda, tal. 126 mil para 60 mil. Depois, o mês de março, esta primeira velazinha azul, muito timidazinha, pequena, e vejam a protuberância agora, vejam a robustez agora desta segunda vela. Vela de abril. Já estamos no dia 23, que é o dia de hoje. Ainda falta mais uma semana. Mas já vejam a força desta vela de abril. E não tenham dúvidas de que o mês de maio e junho vai ser de valorização fantástica. Bitcoin está indo buscar, eu também falei nisso, não vou repetir agora, senão fica chato, está indo buscar a sua MM200 acima de 90, 92 mil dólares. Bitcoin neste ciclo vai buscar acima de 250 mil dólares, 350 mil dólares. E dizem os gurus do mundo cripto, não sou eu, estamos num super ciclo, ou seja, o ciclo de alta que não se concretizou nos últimos 3 meses do ano passado por conta da manipulação do mercado dos grandes players, do JP Morgan, do Morgan Stanley, do Bank of America, que não se concretizou,
foi transferido para este ano, 2026, vamos ter um super ciclo. E dizem eles que o Bitcoin vai bater acima de 700 mil dólares. Eu não sou tão, digamos, tão otimista, mas acima de 350 mil eu acredito firmemente e convictamente. Então, e claro, o Bitcoin atingindo esses valores de valorização explosiva, claro que as boas altcoins, incluindo nossa Vitra, vão chegar junto. Se o Bitcoin valoriza, por exemplo, se valorizar 10 vezes, está em 78 mil dólares. Se valorizar 10 vezes, vai para 700 mil. As boas altcoins, se o Bitcoin valoriza 10 vezes, as boas altcoins valorizam no mínimo 100 vezes. 100 vezes, ou seja, corte 2 zeros. Corte 2 zeros. A cada 10 vezes é um zero que vai embora. Então, meus amigos, era isso que eu vos queria aqui deixar. Se alguém quiser dizer alguma coisa, se só tiver alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade. Santana está por aí, o Denis também, o Márcio, que costumam usar da palavra. O Ricardo hoje veio presentear-nos com a sua presença. Johnny Pereira, o Francinaldo, se quiserem dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Tá bom? Bom dia, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Márcio. Como é que você está, meu querido? Botando as coisas em dia. Deu uma quebrada nas coisas aí, mas graças a Deus já tá tudo entrando no eixo de novo. Só um períodozinho. O resto tudo bem. Você conseguiu ver com aquele... Eu que não tenho acompanhado mais aquele tal da Cotai, né? Da Cotai. Você lembra que você ia pedir para fazer uma análise lá? Eu não sei nem como é que tá aquilo, eu também não tenho acompanhado, não. Márcio, eu te confesso que não fui atrás neste momento. Eu estou à espera que, como eu sempre disse, Márcio, não adianta andarmos aqui a perder tempo, a gastar energia e dinheiro sem que o mercado comece a trazer as pessoas de volta animadas, felizes, otimistas e comprando, né? E já estamos a começar a vivenciar isto. Eu estava a dizer isso, não sei se você acompanhou ou não, o índice de média de ganância que estava há poucas semanas atrás em 10 pontos, 5, 12, já está em 60. Está falando da uma passada? Dá uma passada, eu vi no YouTube. Eu acompanhei, mas no YouTube. Uma passada, eu não pude participar diretamente, né? Eu ouvi no YouTube depois. Eu vi o seu comentário lá. Eu leio sempre os comentários. Sim. Não, sim, eu estou acompanhando, mas é mais sobre o nosso projeto aqui mesmo. Eu nem tenho acompanhado lá a Cotai, nem sei como é que está lá aquilo. E também tive eu vou esperar mais um pouquinho. Até eu conversei isso mais com o Santana a última vez. Eu vou esperar mais um pouquinho. Duas situações. Primeiro, para mais um pouquinho o mercado esquentar mais um pouco, sabes? E ver um pouquinho mais em relação ao que eles entregam. Entendes, Márcio? Sim. O que eles entregam na Cotai. Quando eu perceber que estão entregando aquilo que está no roadmap deles, está tudo certinho, aí sim, aí eu vou atrás bater o martelo com eles. Até lá vou ficar quieto, esperando o mercado crescer e esperando dados deles também. Entendes? Uhum. Sim, sim. Tá certo, tá errado, não. Tudo tem seu momento certo, na luz. Não adianta querer correr. É o momento certo. Márcio, como se diz aqui no Nordeste, quem se avesta, sabe o resto da frase, sabe? Não. Quem se avesta come cru. Verdade. Ou seja, a vesta aqui é pressa. Quem se apressa acaba comendo cru. Tem que ter um tipo de cozedura, sabe? Tem que ter um tipo da cozedura. Tem que ter um tipo da cozedura, sabe? Exatamente. Isso é como... Olha, eu conheci uma história de um... Eu lido com muita gente e conheci uma história de um fazendeiro mineiro. Um cara milionário. Aí apareceu lá um cara, um paulista, um self-made man, um cara cheio de dinheiro e tal, e queria comprar a fazenda dele.
Aí sentou-se mais um fazendeiro, macaco velho, né? Sentou-se e tal. E o cara paulista apressado e tal. Então, bora fechar o negócio, eu pago X. Olha a resposta do mineiro fazendeiro, sabe? Não, meu amigo, não é assim, não. Você ainda não se sentou comigo, ainda não provou do meu café, não provou do meu café da manhã, da comida que a minha esposa faz. Só depois disso é que a gente vai fazer negócio. Ou seja, o cara, ele queria conhecer com quem estava lidando, percebes? Porque não ia entregar o património dele nas mãos de um pilantra. Então, no mundo dos negócios é assim, a gente tem que ter calma, estudar bem as coisas, para dar depois o passo final e bater o martelo, não é? Sim, com certeza. Eu acho que esse ano as coisas se ajeitam. Eu estou acreditando Amém, nisso. amém. Já estão ajeitando, Márcio, graças a Deus. A gente já percorreu tanto, não, um caminho bem longo. A gente pode esperar mais um pouco as coisas acontecerem, por que não? Márcio, eu estou convencido que, olha, eu estava a dizer isso aí durante a ano e vou aproveitar Desculpa para... o barulho, mas está tendo uma festa aqui no quintal aqui. É bom demais, é bom. Eu estava a dizer o seguinte, eu estou convencido que agora, olha, no próximo mês de maio já é a entrada do novo presidente do FED, o Kevin Walsh, que é para o cripto, é para o corte de taxas de juros, essa situação no Médio Oriente vai ficar definida. Ou essa guerra vai continuar e vir uma guerra comercial, de negociação lá do pedágio dos navios que passam no Estreito de Hormuz, lá para os iranianos, ou os Estados Unidos e Israel detonam as usinas deles, elétricas, nucleares, detonam tudo. Vai ter um desfecho muito rápido. Eu estou convencido que eu estou convencido disso, nós até julho, agosto, no máximo setembro, vamos ter tanta alegria, que a gente não vai caber em nós de tanta alegria com as valorizações do mundo cripto e da nossa Vitra e do Bitcoin e todo o mundo cripto. Eu estou convencido disso, que este ano vai ser maravilhoso para nós. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Se Deus quiser. Aquilo que não vivemos no ano passado, no final do ano, a gente vai ver agora no primeiro semestre deste ano. Se Deus quiser. Deus quiser. Amém. Uma outra pergunta, Luiz. Você tinha falado uma AMA há muito tempo sobre a Vitra lá na CMC, lembra? Tinha um pessoal que estava em dúvida sobre uma outra Vitra que aparecia lá. Eu nem me lembro mais. Parece que você ia dar uma olhada. Não, a Vitra que lá aparecia era aquela Vitra antiga, lembras? Aquela Vitra antiga, que era na rede BNB Smart Chain. E nós fizemos a migração de tokens e temos a nossa própria rede, que é, portanto, a Vitra Coin, né? Isso. Portanto, a nossa blockchain com o nosso gás. E, além disso, a gente criou o outro token, o Vitraverse, para trazer mais liquidez ao projeto e tal. E portanto, temos as duas, a Vitraverse e a Vitracoin, que está listada na Asvit. Agora, a outra Vitra antiga, essa aí, a gente recebeu os tokens dos investidores, fizemos a conversão e essa Vitra aí não existe mais, mas continua a existir no CMC. A gente já tentou desligar lá, mas os caras não eles estão nem aí, pá. Acho que são 39 milhões de criptomoedas, eles não ligam para isso, não. Eles não ligam para isso, não. A nossa não conseguiu entrar lá, né? Não, porque a nossa é uma blockchain e a concorrente está a blockchain deles. Porque o dono do CMC, eu não sei se você sabe, o dono do CMC é o dono da Binance, que é o CZ, é o dono da Trust Wallet. Então, nós somos uma rede que é concorrente à dele. Então, ele não lista nós lá, não. A gente tentou de tudo, não conseguimos. No CMC. Entendi. Não, é porque houve umas dúvidas aí no passado aí. Eu estou para te perguntar isso e eu acabo esquecendo. Porque as pessoas iam lá no CMC, via aquela Vitra que era na LBSC. Antiga. Mas essas pessoas que tinham essas dúvidas, eu creio que isso já está tudo sanado, sabes? Tudo sanado. As pessoas fizeram a conversão dos tokens, a migração e tal. Se houver um ou outro que abandonou o projeto e cai de paraquedas, a gente explica também e tudo tranquilo. Não tem problema. Não, mas já resolveu. Isso já foi bem lá atrás. Vocês iam olhar, apareceu uns 2 ou 3 aí, mas foi resolvido.
Eu só queria saber se tinha desligado ela da CMC, mas não teve jeito. Então, Agora, é isso. eu não sei se vocês já perceberam também que quando aparece assim, e vou ser bem contundente agora, que quando aparecem aqueles paraquedistas que abandonaram o projeto e tal, e vem agora, e aí as novidades? A minha resposta é sempre a mesma. Vai escutar nossas amas que está tudo lá. Sempre parece. Márcio, eu não vou de forma nenhuma, e já disse aos nossos ADMs, não vai perder tempo com pessoas que não merecem um mínimo de consideração nossa. Pessoas que abandonaram o projeto e tal, e que vêm agora e querem que a gente esteja ali a explicar. E as novidades do projeto, as atualizações, eu não vou fazer isso. Então você não abandonou. Se quer as informações agora, busque nas nossas amas, está lá tudo gravado desde o início. Agora, é claro, o cara não vai fazer isso, não. Mas também não vou estar a dar na boquinha, sabes o que é dar na boquinha, o peixinho? Não, de jeito nenhum. Se a pessoa perder uma ama ou duas por trabalho, como eu trabalhei à noite, não pude. Depois assiste, nem que esteja no vaso sanitário sentado, sentindo-se rei. Pode assistir. Exatamente. Agora não ter nenhuma consideração junto às pessoas que aqui dão o sangue, o seu tempo, que é tão valioso, igual ao deles. Depois vem aqui querer assim, ter na boca, e aí, me atualiza aí, faça um resumo. Disse, não, vai escutar as amas ter escutadas. Ontem eu entrei pela Trust, né? No site, ela entra pela rede Vitra, mas assim, se alguém quiser sacar lá as Vitras de lá, não consegue dar erro. Eu acho que eles ainda não conseguiram atualizar isso lá dentro, né? Agora, a MetaMask não, a MetaMask ela já reconhece, já faz tudo os trâmites. É complicado, viu, Leandro, porque é o seguinte, a Trust pertence ao CZ da Binance. E a BNB Smart Chain é uma blockchain, é uma concorrente, então a Vitra, então os caras não facilitam mesmo não, o que eles querem é que a gente use a rede deles, e que eles puderem empatar, digamos assim, dificultar, eles dificultam. Verdade. É por isso que é melhor usar a MetaMask, que está resolvido. Pronto. Eu não gostava da MetaMask, não dominava bem a MetaMask, só funcionava na Trust Wallet, e quando percebi que o problema era da Trust Wallet, eu não conseguia resolver de forma fácil, eu baixei a MetaMask e funciona agora, portanto, de forma plena e eficaz. Pronto. Eu importei a carteira para lá, para a MetaMask. Eu também. Não tive problema, nunca tive problema com a Trust, sim. Mas enfim, era isso. A Trust está muitos problemas mesmo. Muitos. Mas o resto está tudo bem, né, Luiz? Tudo bem, meu querido amigo. Graças a Deus. Graças a Deus. O Santana, não sei se está viajando, porque ele às vezes entra, sai, cai. Santana, você está nos ouvindo? Parece que está com dificuldade na internet dele. Bom, seja bem-vindo, Júnior. Júnior Pagodeiro, seja bem-vindo. Márcio, muito obrigado, meu querido. Eu vou um abraço também. Fica com Deus. Estou bastante cansado. A ama foi maravilhosa. Muita informação. Vão lá no canal do YouTube e comentem lá e deixem ficar lá a vossa opinião. Alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio também, que é bem-vindo também, que nos motiva, né? Então, está feito. Luiz. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Santana, você está podendo falar? Está me ouvindo? Entrou de novo. Agora parece que sim. Oi, meu querido. Boa noite. Boa noite. Deixar um abraço a todos e dizer que até amanhã a AMA estará no ar. Pronto. Eu vou já mandar aqui no teu privado. É só fechar aqui. Então já mando. E você? Você está namorando muito e trabalhando pouco, é? Estamos, digamos assim, equilibrados. Equilibrando as duas coisas. Um abraço. Deus te abençoe sempre a ti e a tua família e a todos nós. Para você também. Manda um abraço para a Carmita. Será entregue. E um abraço a todos. E um
grande abraço, muito abençoado a cada um de vocês e percebam que vocês têm o meu respeito e a minha consideração. Vocês que estão aqui nesta AMA são guerreiros, são darwinistas, ou seja, são sobreviventes e só sobrevivem no mundo cripto os mais fortes. Oi, Márcio. Santana se mudou para São Paulo, né? Não, tô no Espírito Eu tenho uma Santo. namorada em São Paulo. Graças à vida. Eu sei, tô perguntando, mas para mexer com ele mesmo. Santana foi para São Paulo. Estou no Espírito Santo e convido a todos vocês a conhecer. É um excelente estado. Não sei se algum de vocês conhece, mas... Não, não conheço Espírito Santo é um dos meus amores, porque eu trabalhei ali em Vila Velha, naquele shopping Praia da Costa, que é a terceira ponte, lá para Vitória. Trabalhei em Vitória. Trabalhei lá no Mestre Alves, Shopping Mestre Alves. Sim. Tem vários amigos estado ali. bom. Muito bom. Você está em Vitória, que uma hora você está nas montanhas. Da montanha até a praia é 1 horinha. É muito bom. Muito bom. Eu fui até Colatina. Até Colatina foi. Sim. Mas pretendo voltar lá, se Deus quiser. É muito bom, é uma abraço, terra então. boa. Um abraço aí, Leandro. Um abraço. Deus abençoe a todos.